Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo prepara contratações na próxima janela para estancar a má fase. Hoje tem Fla Basquete contra o Fortaleza. Nome de treinador europeu começa a ser sondado no Flamengo. Flamengo deve ir em busca de informações sobre Jorge Jesus. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo iniciou nessa quinta-feira a sua preparação para o jogo contra o Corinthians pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, nesse sábado no Maracanã, e definiu a sua programação. Conforme informações do Coluna do Fla, o Mengão agendou 2 treinamentos antes do jogo. Após retornar do Chile e folgar na quarta-feira, os jogadores se reapresentaram nessa quinta-feira. Por fim, o segundo e último treinamento vai acontecer na sexta-feira no CT Ninho do Urubu. O Flamengo tem um desfalque confirmado e 2 dúvidas. Isso porque, com entorse no tornozelo esquerdo, o volante Eric Pulgar é baixa certa para o jogo contra o Corinthians. O Arrascaeta ele vai passar por uma reavaliação no departamento médico do Flamengo da sua lesão na posterior da coxa direita, para saber se tem ou não condições de jogo. O Varela, lateral direito, apresentou um incômodo muscular no lado esquerdo do abdômen e é outra dúvida para esse jogo. Nos últimos 10 jogos entre eles, considerando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o Mengão venceu 7, perdeu 1 e empatou 2. O Flamengo é o 7º colocado na tabela de classificação com 8 pontos, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota em 5 jogos. O Corinthians é o 14º colocado com 5 pontos, sendo 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Flamengo e Corinthians se enfrentaram pela última vez em maio de 2023 pelo Brasileirão e o Flamengo venceu por 1-0 com um gol do Léo Pereira. Vale destacar que até o momento cerca de 42 mil ingressos já foram vendidos e desse modo, restando ainda 2 dias, a torcida rubro-negra dá indícios de que o Maracanã estará lotado no final de semana, no sábado dia 11. Apesar do setor norte já estar esgotado, ainda restam bilhetes que custam entre R$20 e R$450. Após abrir 2-0 no confronto com Fortaleza, o Flamengo está muito perto de avançar de fase no novo Basquete Brasil. Porque em caso de outra vitória nessa quinta-feira, o orgulho da nação carimba a sua vaga na semifinal do torneio nacional. A partida vai acontecer lá em Fortaleza, no Centro Olímpico. O Mengão e Fortaleza começaram a série de jogos na última sexta-feira. No Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, o Mengão superou o rival por 79-71. Já na terça-feira, dia 7, o Mengão fez o seu segundo jogo fora de casa e venceu por 86-66. Diante da vantagem, o Flamengo só precisa de mais uma vitória para encerrar a melhor de 5 contra o Fortaleza. Dessa forma, o técnico Gustavo de Conte deve escalar o time do Mengão com força máxima. Por fim, jogadores como Scott Machado e Didi Lousada, por exemplo, devem começar no quinteto inicial. A partida vai começar às 20h30, horário de Brasília, no Centro Olímpico, em Fortaleza. O Sport TV, canal fechado, a Flá TV+, no YouTube e o Basquete Pass Pay-Per-View vão transmitir aí esse jogão. Em meio à cobrança e aos protestos da torcida, a diretoria rubro-negra definiu algumas prioridades e vai ao mercado na próxima janela de transferências. A ideia é ir com força máxima atrás de peças que componham o elenco. Dessa forma, as 3 prioridades do Flamengo foram definidas para a próxima janela de transferências. São elas: um volante, um ponta e um meia de criação. Na janela do meio do ano, que vai abrir em 10 de julho e fechar em 2 de setembro. Com isso, o Flamengo vai ter pouco mais de um mês para encontrar as peças necessárias para compor o elenco para o resto dessa temporada 2024. Porque está pressionado na Libertadores da América e não ocupa sequer o G4 do Campeonato Brasileiro. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal.
Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado. De acordo com informações do jornalista Romário Júnior, do Bola VIP Brasil, pessoas influentes que compõem a gestão do Flamengo, incluindo aliados do Landim, entendem que o Flamengo deve ir sim em busca de informações sobre o Jorge Jesus, que vive um momento de incertezas no Al Hilal, mesmo diante do excelente trabalho que ele vem realizando por lá. Recentemente, o Jorge Jesus deu uma declaração deixando seu futuro em aberto, quando o seu contrato atual com o clube da Arábia Saudita vai finalizar em junho. Para alguns dirigentes, seria o momento perfeito para o Landim garantir o retorno dele meses antes da eleição, o que seria um tremendo reforço para eleger aí o seu sucessor. Vale destacar que o Flamengo já tentou em diversas oportunidades o retorno dele, mas acabou não avançando como esperado, o que deixou a relação entre as partes mais desgastada. A torcida sonha com o retorno do Mister para continuar seguindo o que deixou em 2020, após o ano mágico de 2019. O que entusiasma a torcida é que o Jorge Jesus já garantiu a amigos próximos que, se voltasse um dia para o Flamengo, não faria igual a 2019, faria até melhor. Esse tipo de postura é o que deixa a torcida ligada ao comandante sonhando com um retorno. Entretanto, os árabes querem garantir a permanência do treinador português, o que dificultaria um retorno ao futebol nacional. A grande esperança da maioria avassaladora da torcida do Flamengo é que ele gosta muito do Mengão e, quando saiu, revelou ao Marcos Braz no almoço que um dia retornaria para treinar o Flamengo, com quem se identificou imensamente, principalmente no ano mágico de 2019. E nessa mesma vibe do Jorge Jesus, como o plano B pode ser colocado em prática caso o velhinho não venha, internamente, também há grande interesse na contratação do português Carlos Carvalhal, que há muito tempo é alvo da diretoria do Flamengo. O treinador encontra-se atualmente sem clube, o que facilitaria uma eventual negociação. Contudo, há um entrave importante nessa história toda aí, porque um técnico estrangeiro quer ter um contrato longo e, devido ao ano eleitoral, a diretoria do Flamengo vai precisar oferecer um contrato curto, somente até o final do ano. E essa condição dificulta a negociação com treinadores estrangeiros que geralmente buscam contratos mais longos com mais estabilidade. O Carlos Carvalhal, de 58 anos, possui uma vasta experiência em clubes europeus, tendo passado por equipes renomadas como Olympiacos, Celta, Braga, Rio Ave, Swansea e Sporting. Segundo o site Transfermarkt, a sua formação preferida é o 4-4-2. O Rodinei rasgou elogios ao técnico e disse que ele teve uma função diferente em campo com a chegada do português. Ele tem uma pessoa que trabalha só a linha defensiva, tem outra que trabalha só a linha ofensiva. Tem muitos recursos, é um grande treinador. Com ele eu fiz uma função diferente da que vinha fazendo. É quase que um ala mais aberto. Quando o lateral esquerdo faz o cruzamento, eu tenho que atacar na área e depois voltar para a linha de 4. Disse o ex-lateral do Flamengo. Em janeiro de 2022, o Carlos Carvalhal se manifestou sobre o convite do Flamengo e do Atlético Mineiro, que também procurava por um técnico. O português confirmou o interesse dos clubes e disse ser nível mundial. Aspas, a verdade é que eu fui recebendo bons convites ao longo da minha carreira, incluindo, como foi público, do Flamengo e do Atlético Mineiro, que são grandes clubes a nível mundial. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação do português Carlos Carvalhal em caso de demissão do Tite? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!